bem, então nós estamos hoje no quarto domingo dentro do período do Advento, né? O Advento é esse período em que nós estamos nos preparando então para a vinda de Jesus Cristo e mais uma vez também celebrarmos o Natal. E assim a gente então deseja as boas-vindas a cada um, a cada uma de vocês nesse nosso culto de hoje.
Lembrando também que nós então prestamos culto a Deus e Deus também sempre vem servir a cada um de nós também, por meio da sua palavra, por meio da Santa Ceia também, e Ele nos serve também com o perdão dos pecados e com o fortalecimento também para a nossa fé. Nesse dia, a nossa equipe de culto, ela é formada pelo seu Hilário, a dona Ana e a dona Cleusa, que estão na recepção. Na recepção do evangelismo, a dona Fátima está ali na frente. Confissão de pecados foi preparada pelo Jorge Machado e será conduzida pelo nosso irmão Gelson. Leitura bíblica será realizada pela nossa irmã Tânia. A oração pela dona Nessi. A música está o Patrick, também o Paulo está ali, e o nosso irmão Ricardo também nesse dia. Muito bem. Na liturgia eu vou conduzir então a liturgia e a mensagem desse dia. Na escola bíblica nós temos a Daiane e a Kátia. As flores são da dona Neiva. O vinho doado pelo Paulo Renato de Ataíde. A gravação será feita pela Elizabeth. E o chá e também o café também é uma doação e trabalho da dona Fátima Estivanin. Então, lembrando que nós estamos agora nesse período de advento, hoje nós chegamos ao quarto domingo, que antecede o período do Natal. E aí nós também vamos ouvir a mensagem própria para esse dia e também convidamos o seu Hilário, que vai acender a vela, que é a quarta vela desse período de advento. E vocês podem observar que vai sobrar uma ali no meio que não vai ser acesa ainda hoje, Por quê? Porque é aquela vela que simboliza depois o Natal propriamente dito, então também. Tá bom? Pode seguir, dona Ana. A vela dos anjos. A quarta vela de Advento é denominada a vela dos anjos. Os anjos de Deus desempenharam um papel importante no advento de Jesus. O anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento do precursor do Messias. O mesmo anjo anunciou a Maria o nascimento do Salvador. E uma milícia dos exércitos celestiais apareceu aos pastores nas campinas de Belém para lhe anunciar o nascimento do prometido príncipe da paz. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E finalmente, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos virão com Ele. Esse é o advento final. Deus conceda que naquele dia todos nós estejamos preparados para cantar Hosana eternamente ao Filho de Deus. Bem, obrigado. Então, neste momento, nós vamos nos colocar em pé. Iniciamos então o nosso culto. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um texto bíblico que nós ouviremos nesse dia é o de Lucas, capítulo 1, onde Maria, ela exalta a grandeza de Deus, ela louva a Deus, e assim ela mostra o seu contentamento também diante daquilo que Deus fez e está preparando. E assim nós vamos ler uma parte, então, também desse texto de Lucas 1 para o início do nosso culto. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Meu espírito está alegre por causa de Deus, meu Salvador. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Aleluia. Podemos sentar? Louvamos ao nosso Deus com o cântico Seu Nome é Maravilhoso. Seu
exortação e confissão de pecados. Em Salmos 32, dos versículos 2 ao 7, feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tens me protegido. Gracioso Deus e Pai, venho até ti envergonhado e manchado pelo pecado que me acompanha desde a minha concepção até o dia de hoje. Tenho enraizado em mim a velha natureza pecaminosa que por muitas vezes tem se manifestado nos sentimentos mais baixos possíveis, tais como inveja, cobiça, mentira, preguiça, além de toda a sorte de pensamentos, palavras, ações e omissões que enchem meu coração de tristeza e vergonha ao chegar até a tua presença neste culto. Amado Pai, tenho falhado de maneira vergonhosa no cumprimento de meus deveres como cristão aqui neste mundo. Não tenho dedicado meu tempo, bens e dons no trabalho em tua igreja. Pelo contrário, desperdiço este precioso tempo com atividades que nada contribuem com o crescimento de teu reino. Não tenho levado tua palavra confortadora até aqueles que estão sofrendo por enfermidades, luto ou que estejam sucumbindo aos efeitos de um mundo cada vez menos harmonioso e mais indiferente à dor do próximo. Não tenho levado tua palavra aos meus colegas de trabalho, amigos e tantos outros nos mais diversos ciclos sociais de minha vida, assim como também não tenho me dedicado no estudo e meditação de tua santa palavra. São várias minhas transgressões perante ti. Inúmeras têm sido as minhas falhas. Tenho sido fraco e relapso com meus deveres perante ti, e isso é algo que perturba, envergonha e entristece profundamente o meu coração ao me achegar até ti. Quero humildemente suplicar a ti, querido Deus, que através do Espírito Santo me conceda a sabedoria, capacidade e a força necessária para vencer esses desejos maus, herdados pela minha velha natureza, e que, com meu coração e mente voltado à tua maravilhosa obra realizada através de Cristo, eu possa vencer todo tipo de tentação que surgir e viver uma vida agradável a ti. Em nome e por amor a Jesus, levo a ti esta súplica. Amém. Agora que nós já confessamos os nossos pecados, olhamos para dentro de nós também, para as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações no dia a dia, e também envergonhados por causa dos nossos pecados, eu também pergunto nesse momento a vocês: vocês estão arrependidos dos vossos pecados? E vocês têm a sincera e a firme intenção, o desejo de corrigirem a vossa vida com o auxílio de Deus? Se é, digam sim. Então agora também, como ministro da palavra, eu anuncio a vocês a graça e o amor de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo os vossos pecados. Vão em paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, podemos sentar. Neste momento nós vamos ouvir a leitura bíblica própria para este dia, que é a de Lucas, capítulo 1, do versículo 39 ao 56. Está escrito: alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo,
Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome, e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Até aqui a palavra de Deus. Convido as crianças e as professoras para virem aqui na frente. As crianças conduzem a lamparina com uma vela acesa. A chama, então, simboliza a fé em Jesus recebida no batismo. A lamparina e a vela simbolizam a palavra de Deus. E assim como a chama necessita da vela e da lamparina para ficar acesa, assim a fé em Jesus é alimentada e cuidada pela palavra de Deus. E sim, então a gente deseja que as crianças também tenham um bom momento, de alimento pela palavra. E nós louvamos a Deus com o cântico Deus tem amado. Deus tem amado,
ficar em pé? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e também a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de nós no meditar da palavra do Senhor. Amém. Podem sentar. Hoje vamos falar um pouco sobre contentamento. Talvez essa palavra não seja tão usada no nosso dia a dia, mas a gente muitas vezes fala que uma pessoa está contente, ou às vezes a gente fala que ela está descontente. Então a gente sabe o que significa, né? Essa palavra também, contentamento. Contentamento, ela pode significar assim, prazer, bem-estar, alegria, agrado, aprazimento, bom humor, contento, deleite, desfastio, entusiasmo, felicidade, gosto, júbilo, regozijo, satisfação. Então, contentamento tem vários sinônimos. Quando a gente pensa em contentamento, a gente poderia falar um pouco também no sentido humano. E hoje a gente poderia falar muito disso no sentido humano, porque ora nós estamos contentes e ora logo depois nós estamos descontentes. O que para mim hoje pode ser motivo de contentamento, daí daqui a pouco, amanhã ou depois, às vezes já é de descontentamento. Então, no sentido humano, eu não quero nem entrar muito nisso, porque o que é motivo de contentamento para mim pode ser muito diferente do motivo de contentamento de cada um de vocês, de cada um de nós também. E infelizmente hoje também a gente esquece então, no aspecto humano mesmo, né, de olhar assim, olha, como Deus tem nos abençoado e ter contentamento naquilo que nós vivemos, temos, empreendemos, construímos, planejamos no nosso dia a dia. Especialmente por quê? Porque a gente muitas vezes deixa de olhar para a nossa vida e a gente fica se comparando com a vida dos outros. E daí muitas vezes a gente olha para o contentamento dos outros e daí a gente às vezes já fica descontente, né? Mas eu gostaria de falar mais do texto bíblico que nos é apresentado nesse dia, pensando também no contentamento, num sentido também que envolve a nossa fé e num sentido espiritual. Porque no sentido humano, talvez muitas outras pessoas poderiam falar bem mais sobre contentamento também. E a gente pode pensar no seguinte: semana passada nós ouvimos a pregação, né, do pastor Nathaniel, onde ele falou sobre João Batista, né? E ele falou assim, os discípulos de João foram até Jesus e Jesus mandou eles de volta e disse assim, agora vão vocês e contem tudo o que vocês viram e ouviram. Pois bem, a gente escutou aquela história de João Batista já mandando seus discípulos quando eles já eram agora adultos, né? Ele já tinha discípulos. Mas o texto bíblico de Lucas capítulo 1, ele mostra uma cena diferente para nós. Ela começa, na verdade, com João Batista. É uma parte que a gente não leu. Mas depois aparece a mãe de João Batista ali, uma mulher chamada Isabel. A gente tem que lembrar o seguinte, desde o Antigo Testamento, desde ali dos últimos livros que nós temos inclusive na Bíblia, Deus ele se calou. Durante 400 anos, mais ou menos, o povo se reunia em culto, eles iam até o templo e Deus falava. Mas falava aquilo que estava lá no Antigo Testamento, os escritos que nós também temos em nossa Bíblia, no Antigo Testamento. E chegou um tempo de um daqueles sacerdotes ali, chamado Zacarias, era o período dele ir lá no templo, entrar numa parte reservada do templo, conhecida como Santo dos Santos, onde estava o altar principal. E ali eles queimavam incenso, aquele incenso de fazer fumaça, limpavam o lugar, e Deus, imaginem só, durante uns 400 anos Deus não falou nada ali. Mas eles continuavam prestando culto. Até que um dia Deus aparece para Zacarias e diz, olá Zacarias, né? A gente não tem todo o fato ali registrado, né? Mas ele se apresentou, conversa com Zacarias, Zacarias recebe uma notícia que diz assim, você vai ter um filho e ele vai ser aquele que vai preparar o caminho para quem vem depois dele. O Zacarias, ele disse, como é que pode ser isso se eu já sou velho? E a minha esposa, coitada, já é uma velha.
Ele também disse: como é que nós ainda vamos ter um filho e ter prazer agora na nossa fase idosa? E ele disse assim: eu quero um sinal que isso vai acontecer. E por causa disso que Zacarias, que era um sacerdote, né, dessa palavra de desconfiança dele ali, quer dizer, essa notícia parece que não trouxe assim, contentamento para ele em primeiro momento, né? Deus falou assim: olha, daqui até a criança nascer você não vai falar mais. E assim aconteceu. Tempos depois, a Maria também recebeu a visita do anjo. E o anjo falou assim: você foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Interessante que Maria não era uma sacerdotisa, ela era uma moça, muito jovem, provavelmente ainda, e ela recebe essa notícia e também diz: como é que vai ser isso? Se eu não sou casada, se eu não tenho relações com homem algum. E aí o anjo disse: Deus, pelo Espírito Santo, vai fazer com que você conceba. Você vai ficar grávida. E é interessante que Maria recebe essa notícia como? Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E depois o anjo foi embora. E aí a gente chega nessa cena da leitura bíblica que a gente ouve hoje, porque diz que a Maria também recebeu ali do anjo a notícia: olha, e a tua parenta Isabel está grávida. A Maria resolveu ir lá visitar a Isabel. E ela ficou uns 3 meses, diz o texto bíblico, ali pela casa dessa parenta Isabel. Quando João Batista estava perto de nascer, a Isabel, ou melhor, a Maria daí, né, foi embora da casa do Isabel e também do Zacarias. E aí é interessante a gente pensar agora nessa cena toda, porque a gente poderia dizer assim: olha, que motivo que Maria teria para ter contentamento? Imaginem só esse cenário. A gente poderia perguntar assim: qual que era o motivo? Ela provavelmente era uma adolescente ainda. A gente nem dá para chamar ela de uma jovem já. As meninas, naquele tempo, casavam ali por volta dos 15, 16 anos de idade. Era normal. Então ela recebe essa notícia: olha, você vai ser a mãe do Salvador. Ela era uma adolescente. Dentro de um contexto de uma sociedade do povo de Israel, em que eles eram uma colônia romana, ou seja, eles já não ganhavam muito, e muito do que eles ganhavam, eles tinham que pagar imposto para o imperador romano. Ela era noiva de um homem simples também, era um carpinteiro, diz na Bíblia, o noivo do Moisés. Inclusive o José. E o José, quando ele recebe a notícia de que ele vai ser um pai de um filho que não é dele, diz que ele não quis difamar Maria. Ele resolveu deixar ela secretamente. Mas o anjo apareceu para ele e disse: pode receber como teu filho, como se fosse teu filho. Essa era a cena que estava pronta diante da Maria. Ela seria provavelmente julgada pela sociedade. Como assim? Grávida? De Deus? Quem de nós talvez não faria essa pergunta? E mais ainda, como é que seria a vida a partir de então? Agora, ser mãe. Onde? Qual casa? Como vai ser minha família? Como é que vai ser o sustento? Como é que vai ser o enxoval? Será que eu vou sobreviver ao parto? A gente tem que lembrar que naquele tempo não tinha os recursos que a gente tem hoje. E ela também, dentro dessa condição ali do povo de Israel, a gente tem que lembrar assim, olha, que o José tinha todo o direito de levar ela à praça pública, e ela provavelmente, se José levantasse uma palavra contra ela, ela seria apedrejada. Ela seria morta. Por quê? O José poderia dizer: esse filho não é meu. Essa mulher adulterou. Essa mulher me traiu antes mesmo do nosso casamento. Se fosse na nossa família, será que a gente teria algum motivo de contentamento? Se a gente recebesse uma notícia assim? Eu digo para vocês, com certeza não, né? No nosso olhar bem humano, a gente diz: olha, acho que a cena toda não tem nenhum motivo, em primeiro momento, de contentamento. Mas a Maria disse assim: eu estou aqui, que se cumpra em mim aquilo que você anunciou.
Quando ela chega na casa da Isabel, dessa parenta dela, a Isabel faz uma saudação para ela. Uma saudação que até a gente ouve e até conhece também. O que foi que a Isabel disse? Ela disse assim: salve você, Maria. Bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, você é uma mulher agraciada. Até aí é um texto bíblico, né? O texto bíblico diz assim, ó: quem sou eu para que receba a mãe do meu Salvador? A Isabel perguntou. E ela disse assim: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Em outra tradução, diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Até aqui é um texto bíblico. A gente sabe que tem denominações que acrescentam muitas vezes mais, né? Dizendo rogai por nós pecadores, essa saudação para Maria, né? Mas daí já não é texto bíblico, daí são acréscimos bem humanos. Mas até aqui é um texto bíblico. A Isabel, ela saudou Maria, inclusive ela perguntou assim, olha, quem sou eu para receber a visita da mãe do Salvador? Em outras palavras, ela também estava perguntando assim, quem sou eu para receber a visita do Salvador? Quem sou eu? E ali há uma cena de profundo contentamento presente também. Por quê? Porque o contentamento delas, a gente pode dizer assim, ó, não estava naquilo que os olhos, os ouvidos, os sentidos estavam captando. Não era algo no sentido humano. O contentamento delas era diante daquilo que Deus estava preparando. Pessoas simples, olhando, recebendo a mensagem e agora compreendendo também o que é que Deus estava preparando para o seu povo. E é interessante a gente pensar nisso, porque agora, depois, o texto bíblico continua, e o que é que Maria faz? Ela louva a Deus. Esse cântico de Maria, conhecido em latim como Magnificat, né? Ele começa exatamente com a palavra em latim, Magnificat significa eu exalto, eu aclamo, né? E ela começa dizendo assim, olha, a minha alma engrandece ao Senhor. Olha só a gente pensar um pouco nisso, ela começa dizendo assim, olha, a minha alma não era nada no sentido assim, olha, eu estou contente porque eu tenho arroz e feijão na minha prateleira ou na minha panela. Ou porque eu tenho uma vida boa diante de mim. Não. O contentamento de Maria aqui dentro do texto, a gente pode dizer assim, era algo bem especial e muito espiritual e que envolvia a fé. Ela estava contente porque o plano de salvação, aquele que era esperado lá desde o Antigo Testamento, depois todo aquele período que Deus se calou, de repente agora Deus estava dizendo, ó, chegou o tempo certo. E agora ele vai se cumprir. E ela então louva a Deus dizendo assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele contemplou na humildade da sua serva. E desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas, não eu. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele agiu com o seu braço valorosamente, ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, ele derrubou dos seus tronos os poderosos, mas exaltou os humildes. Ele encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Ele amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como ele prometeu aos nossos pais. Diante desse cenário, Maria, que não tinha motivo nenhum para mostrar contentamento, ela se mostra extremamente contente e ela mesma reconhece: eu estou alegre por causa de Deus, o meu Salvador. E só consegue olhar para um Salvador também e sentir alegria e contentamento diante do Salvador Jesus quem também reconhece que precisa dele. A gente só consegue compreender esse contentamento de Maria a partir de uma relação, digamos assim, quando a gente estabelece ela com Deus ou Deus conosco.
E a gente sempre lembrar assim, olha, ela acontece especialmente também quando a gente se reconhece pecador. E Maria, em outras palavras, ela estava reconhecendo isso. Eu também sou uma pecadora. E eu também preciso desse Salvador na minha vida. Por isso, eu estou contente. Porque Deus está me dando uma chance. E Deus está mostrando para mim agora que Ele cumpre a sua palavra. Ela estava tendo diante dos seus olhos o plano de salvação sendo cumprido. E assim como Maria, nós também sempre somos agora chamados também para olhar para esse mesmo Salvador. O período de Advento, na verdade, é um período para chamar a gente também nessa preparação da vinda do Messias. E a gente lembrar também do seguinte, que cada um de nós também precisa desse Salvador. Nós também somos pecadores. Nós também, como fizemos hoje já, nós confessamos o nosso pecado. Mas a gente sempre lembrar também assim, olha, que Deus, por causa de Cristo, Ele nos dá um contentamento. Um contentamento que ultrapassa o nosso pensamento no sentido humano. Por quê? Porque envolve todo o amor de Deus para conosco, a humanidade. Por isso que Maria começa o seu cântico agora dizendo assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito está alegre com Deus, o meu Salvador. Isso é para nós também. Ou seja, essa mensagem é também para os nossos dias. E não crer nessa mensagem, ela nos faz também lembrar assim, olha, que fora de Deus, fora do plano de salvação de Jesus Cristo, fora do afastamento de Deus, a gente pode até buscar contentamento nas coisas humanas. Mas esse contentamento, que é muito individual de cada pessoa, ele também é muito passageiro. Já o contentamento que Deus nos concede, e Ele concede também para o mundo, porque é para o mundo que Deus anuncia essa mensagem, é um contentamento diferente. É um contentamento que faz a gente lembrar que a cada dia nós somos amados e perdoados por Deus. E a gente lembrar também a cada dia que Deus também providenciou um plano de salvação para cada um de nós. Não salvação no sentido humano, mas a gente sempre lembrar da salvação eterna que Deus também nos concede. Nesse Natal, essa mensagem, ela faz a gente também dizer, a minha alma engrandece ao Senhor. A mensagem do Natal, na verdade, ela tem a ver com isso, com a gente lembrar que é Deus vindo também a cada um de nós. Que inclusive fora de Cristo, a mensagem do Natal, ela pode ser até de festividade. Ela pode ser até de troca de presentes. Ela pode ser até um puro comércio. Mas ela pode ser um contentamento bem passageiro. Aquele brinquedo que a criança ganha hoje, amanhã está com as rodas quebradas. Aquele brinquedo que foi comprado nas lojas por aí é eletrônico, amanhã ele cai, pifa, não funciona mais. E lá se vai o contentamento. E assim na vida adulta também. Mas a mensagem do Natal, em Cristo, faz a gente lembrar que o contentamento vai muito além. Ou seja, que o contentamento, ele tem a ver com a nossa vida já aqui nesse mundo. Mas aponta a gente sempre também para a eternidade. A gente também pode lembrar, nesse período de Natal, alguns textos bíblicos que reforçam essa ideia do contentamento que Deus nos concede também. Vejam só, em Gálatas, no capítulo 4, Deus diz assim: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como um filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito agora exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês agora são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará também tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Vejam só, lá em Gálatas capítulo 4, nós somos lembrados disso. Quando chegou o tempo certo,
Deus enviou o seu Filho, nascido de mãe humana, para nos libertar, para libertar aqueles que estavam debaixo da lei. Ainda também, em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." E ainda também em 1 João, no capítulo 2, versículo 2, nós somos lembrados do seguinte: é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Que boa notícia que a gente tem também. Que essa notícia seja contentamento diário, constante também para a tua vida, a cada dia. Que a mensagem de contentamento que nós temos no perdão e no amor de Deus também possa ser transmitida por meio de cada um de nós também no dia a dia da nossa vida. Nesse Natal que nós estamos vivendo, no fim desse ano, no novo ano que se inicia depois também. Que a gente sempre possa lembrar que em Jesus Cristo, e graças a Ele, nós também temos perdão e a certeza da vida eterna. E que este contentamento esteja sempre presente também em nossa vida. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde sempre a cada um de nós na fé em Cristo Jesus. Que cada um de nós também sempre viva contente, Senhor, com o plano de salvação e com o perdão que nós temos em Cristo. E que concedas também a cada um de nós um abençoado e um feliz Natal. Amém. Podemos sentar. Muito bem, neste momento nós vamos trazer também as nossas ofertas até a frente. Também acho que ainda, pastor, o voto, né, pode ser trazido, nosso, né, além das nossas ofertas, também a nossa decisão a respeito do nosso trabalho dentro da congregação aqui e também a respeito das nossas ofertas também, já projetando, né, e planejando e pensando para o próximo ano também. E durante, então, o trazer das nossas ofertas e dos nossos votos, nós vamos cantar a Deus com o cântico "Quero ir com os pastores". O pastor vai dar os avisos, né, dessa semana, as nossas atividades também. Bom dia, irmãos. Então, as nossas
nossas comunicações, a nossa agenda para esta semana, semana do Natal. O nosso programa de Natal, a encenação do nascimento de Jesus, a reflexão, nesse sentido, quando nós terminamos esse período de preparação e passamos a viver a vinda do Salvador, será então realizada na sexta-feira à noite, dia 24, a partir das 20 horas. Então, sexta-noite, estão todos convidados para assistir, para acompanhar a encenação do nascimento de Jesus, também a apresentação do coral com os lindíssimos hinos deste Natal. E então também nós, como igreja, estaremos entoando louvores a Deus por termos sido abençoados com a vinda do Salvador Jesus. Então estão todos convidados, convidem seus amigos, digam a eles que Deus tem preparado algo maravilhoso para esta véspera do nascimento de Jesus, a véspera do Natal. E também o culto do primeiro domingo após o Natal será domingo que vem, às 9 horas da manhã, como nós sempre nos reunimos. Desde já também estão todos convidados, né, para a sexta-noite, daí no sábado, dia de Natal, a gente celebra em nossos lares e no domingo a gente volta para ouvir novamente a palavra de Deus e louvar a Ele. O ensaio, ou os ensaios desta semana são assim, hoje à tarde, às 17 horas, o coral se reúne para ensaiar os hinos de Natal, e durante a semana, na terça-feira e também na quinta-feira, o departamento de teatro, por meio da equipe, do grupo que está ensaiando o Natal, se reúne às 19 horas, então terça e quinta-feira. Eu estou aqui com a folha amarela, onde a gente está recebendo os nomes, marcando os nomes das crianças que participarão sexta-noite do programa de Natal, não necessariamente se apresentando, mas vindo com seus pais, avós, familiares. A gente está marcando o pacotinho, né? Então quem ainda não tem seu nome marcado, não tem marcado o nome do seu filho, se dirija depois até mim, para que a gente possa tomar o nome e assim as crianças recebam o pacote na sexta-noite. E ajudar, servir sempre é um grande privilégio. Servir na igreja, então, assim, é algo muito especial. A gente poder usar os nossos dons, e a igreja nos dá esse privilégio de a gente usar os nossos dons, os nossos bens, a nossa vida para servir. E é nesse sentido que nós sempre abrimos essas oportunidades quando nós podemos auxiliar trazendo flores para o altar, para ornamentar o nosso altar, quando nós podemos auxiliar doando vinho para a celebração da Santa Ceia, quando nós podemos auxiliar na organização, no preparo do cafezinho, essa integração logo após o culto. E por isso nós pedimos, quem ainda não marcou o seu nome para o ano que vem, ou marcou uma vez, mas gostaria de marcar mais uma vez, fique bem à vontade, nós temos as fichas na recepção e vocês marcam o nome lá para o dia que querem auxiliar. Tá? E a partir do próximo dia 24, sexta-noite, nós queremos então disponibilizar a agenda do ano que vem para vocês. Por isso a gente precisa então dessas informações até hoje, para que os últimos detalhes sejam ajustados, inseridos na agenda, e a partir de sexta vocês podem então retirar esse calendário, tá ok? Então da minha parte é isso, e agradeço ao pastor Renato por conduzir o culto de hoje, e que esse contentamento no qual nós refletimos possa realmente ser completo ao olharmos para aquilo que Maria também viu, mesmo que na hora com tristeza ao ver o seu filho sendo crucificado, mas lembrando que assim ele concretiza a salvação que ele iniciou quando veio a este mundo. Obrigado, pastor. Muito bem, nós damos as boas-vindas, né, a cada um de vocês que nos acompanha nesse culto de hoje.
as pessoas que depois assistem também a nossa gravação. Também nesse dia, de forma especial, nós temos conosco a Clara Vargas Koenig. Onde está a Clara? Lá no fundo. Muito bem, seja bem-vinda, viu, Clara? E que Deus abençoe sempre também, né, a sua estadia aqui em nosso meio e nessa congregação. Volte sempre. E a cada um de nós também, né? Que Deus sempre guarde nas nossas idas e vindas também depois no testemunho sempre da fé salvadora. Lembrando ainda também que ali na livraria, nos fundos, nós temos os nossos devocionários, né? Para o ano de 2022, né? Com a dona Tânia, não é isso? Temos ainda 5 minutos e Castelo Fortes também. Que sempre também é um bom presente, né? Para a gente dar para algum amigo, algum familiar, para o chefe, né? E assim por diante também, né? A gente também pode entregar para outras pessoas, para que eles também sempre possam ler e refletir, né, sobre a palavra de Deus. Está bem? Muito bem. Então, neste momento, nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu que mereces toda honra, louvor e glória, estamos na Tua presença para Te render culto, que é um serviço de mão dupla, onde nós ofertamos nossa gratidão e louvor e trazemos também as nossas súplicas, e Tu nos serves com a Tua palavra, santa ceia e perdão. Gracioso Deus, somos gratos, pois cuidaste de nós na semana que passou, não deixando faltar o pão nosso de cada dia. Supriste as necessidades das nossas vidas. Pedimos que continues abençoando-nos com todo o necessário à nossa sobrevivência. Querido Pai, enche o nosso coração de gratidão pelo que já fizeste por cada um de nós. Nos amaste tanto que deste teu Filho Jesus para nos resgatar das garras do diabo, nos trazendo de volta a Ti. A partir daí, tudo é graça, é presente. Perdão, vida e salvação e também os bens materiais. Em gratidão, queremos Te servir com nossas vidas, tempo, dons e bens. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja e nossa congregação e seus departamentos. Abençoa e capacita nossos pastores e suas famílias, nossa diretoria e lideranças, para Te servirem com gratidão, amor e alegria. Misericordioso Deus, sabemos que o nosso corpo é frágil e adoece, pois estamos no mundo, mas dele não somos. Intercedemos pelos irmãos idosos com saúde debilitada, que não podem vir à igreja, bem como os enfermos. O senhor Sérgio Landwinski, Adelaide Henke, Osmar Bittencourt e Orlando Gomes. E também o Sérgio Meller, que fará cirurgia cardíaca essa semana em Porto Alegre, já internado. E em tratamento, Mirdes Engen e Josiele Kaiser. Cuide dos seus corpos fracos e doentes, e de acordo com a Tua santa e sábia vontade, restabelece-lhes a saúde física. Pois só Tu sabes o que é melhor a cada um. Mas principalmente conserva-os firmes na fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Bondoso Deus, Te louvamos e agradecemos, pois ouviste nossas súplicas pelos vestibulandos e deste a aprovação aos jovens Gabriel Geyer e Marina Monteiro para o curso de medicina, para a Tua honra e glória, que eles também sejam testemunhas do Teu amor no meio universitário. Amado Deus, Tu preparas e nos convidas para o Teu banquete, a Santa Ceia, que é uma pequena amostra do grande banquete celestial. Permite que participemos com o coração humilde, arrependido e felizes, pois nela recebemos perdão, vida e salvação. Senhor, recebe e abençoa as ofertas de gratidão trazidas ao Teu altar, que sejam sabiamente administradas para a propagação do Teu Evangelho Salvador.
Amoroso Deus, enche os nossos corações de alegria e contentamento pelo que somos e temos, e assim como Maria podermos cantar. Meu espírito está alegre, porque Deus, o meu Salvador, fez tudo para minha salvação. Tudo te pedimos e agradecemos, em nome, amor e graça de teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seguimos neste momento com a liturgia para a Santa Ceia. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Dá-nos conforme a tua promessa, sob o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os nossos pecados, e assim vivamos em comunhão contigo para sempre. Jesus sentou à mesa com os discípulos e ele pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Muito bem, podem sentar. Então, neste momento, nós vamos celebrar a Santa Ceia. Estão convidados a participar da mesma todos aqueles que se encontram preparados neste momento, que entendem que a Santa Ceia é também para o seu fortalecimento da sua fé e para o perdão dos seus pecados. Vinde, porque tudo está preparado. Enquanto isso, nós vamos entoar alguns hinos.
Vamos ficar em pé? Coisa boa é a gente poder participar mais uma vez da Santa Ceia, né? E a gente se saber também fortalecido pelo perdão que Cristo nos oferece também, pela comunhão que nós podemos ter com Deus e também com as pessoas à nossa volta. E assim agora nós seguimos então também com a ação de graças. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por meio da palavra e da ceia. Obrigado pelo perdão dos pecados e por mais uma vez sermos fortalecidos no teu amor. Agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E ainda seguimos também com o envio missionário. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo fraternalmente admoesta: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Senhor Deus, pedimos amor e coragem para cumprir o ide e fazer discípulos de todos os povos. Acompanha-nos ao longo desta semana para que nosso viver seja sempre um testemunho do teu amor. Amém. Neste momento, nós vamos receber também a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Podem sentar. Assim nós finalizamos o nosso culto desse dia, agradecendo a presença de cada um de vocês, das pessoas que participaram da equipe de culto também, servindo com seu tempo, com seus dons, com suas habilidades também, nesse momento de culto. E que Deus também sempre guarde a vida de cada um de nós. Nós vamos finalizar cantando Ó Tempo Santo de Natal.
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós. Todos por Cristo por nós. Por isso sirva para o Salvador, motivado pelo seu amor. A Ele pertence minha vida, meu ser.